Olá, tudo bom, Noite, Thaisa? Tudo bem? tudo bem com você? Tudo. Que bom. Fico muito feliz que você tenha aceito, né, o nosso convite, a nossa estreia de live aqui na livraria. Então, a gente está muito animado para essa estreia e muito grato também por você ter aceitado o Eu convite. que agradeço. Fico muito feliz e honrada de estar abrindo aí as lives que vocês vão fazer. É. Então, vamos lá, nós vamos conversar mais sobre livros, né? A livraria abriu esse ano, né? Ela começou as atividades esse ano em março e Pois logo é, teve que eu estava fechar. vendo, foi poucos dias antes da Foi, pandemia, né? Ah, é uma pena, mas vocês vão ter muito tempo depois para tirar esse atraso aí, comemorar pois a é. inauguração da É, livraria. E ela é bem pequenininha, né, Thaisa? uhum. Demos o nome da menor livraria, né, de Belo Horizonte, da região. Sim. Então, é uma livraria super aconchegante, gostosa. E fica no Padre Eustáquio, né? Fica no Padre Eustáquio. Ah, um dia eu vou visitar Então, vocês, depois eu vou conhecer. que bom. Bom, então, para começar, é, eu vi algumas entrevistas sua, e eu vi você falando muito da sua mãe, né? Que ela é professora, que ela incentivou muito a leitura, te levava no cinema, e isso tudo te ajudou na sua formação, né? Não tem a menor dúvida. Minha mãe era professora de português e é engraçado que até hoje, a minha mãe já morreu, né? Até hoje eu encontro ex-alunas dela. Às vezes estou lançando um livro, chega a hora dos autógrafos, chega alguém, olha, eu fui aluna de sua mãe. E depois comecei a dar aula de português, porque me apaixonei pelo português por causa dela, ou comecei a escrever por causa dela. Entrou muita gente. E com a gente, com os filhos, era a mesma coisa, né? Porque ela incentivou a gente a fazer, a nos inscrever na biblioteca pública, fazer carteirinha da biblioteca pública de Araxá, né? Então lá na minha casa podia faltar tudo, mas não faltava livro, né? E os livros estavam sempre presentes. E então tem toda uma motivação, uma inspiração aí que veio dela, não tenho a menor dúvida. Uhum. Teve uma infância difícil, com muitos desafios, mas também teve muitos aprendizados, né, nesse período. É, eu tenho uma. Eu ia citar uma música aqui agora, mas eu estou com medo de não me lembrar direito, então eu vou deixar quieto. Mas é isso, quer dizer, são períodos da vida da gente que às vezes são marcados por muito sofrimento, mas o sofrimento nunca vem sozinho, né? É muito raro o sofrimento existir solitariamente. Junto com o sofrimento, você encontra as coisas mais ricas, mais interessantes. Então, foi uma infância que tinha, em que havia vários tipos de sofrimento, mas tinha também um afeto imenso da minha mãe, dos meus irmãos, dos vizinhos, dos parentes, das amizades, né? Foi uma infância cercada pelo afeto. E muitas lembranças boas, muitas lembranças boas. Isso, nossa, tenho a maior saudade. E tudo isso contribuiu para a escrita dos livros, para os textos. Thaís, na realidade, eu nunca pensei em publicar livros, eu nunca pensei em escrever. Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu fiz letras primeiro, pensando em ser professora, como a minha mãe era, ser professora de português. Comecei a dar umas aulas de português quando eu me formei, depois passei para inglês, mas sabendo que não era aquilo que eu não queria ser professora de maneira alguma, não estava em mim, assim como estava na minha mãe. Minha mãe nasceu para dar aulas, e isso não era o meu caso. E como eu tinha dois irmãos jornalistas, eu me apaixonei pelo jornalismo e resolvi fazer jornalismo depois. E nunca pensando em fazer livros, nunca. Para mim, ser escritor, escritora era e continua sendo
uma coisa inatingível, estava num outro patamar. Estava é, eu tava, digamos que eu estava no mezanino e os escritores estavam lá no 25º andar. Então, é uma coisa assim, eu nem olhava para cima direito. Escritores eram pessoas que eu admirava, que eu reverenciava. Nunca pensei em escrever livros. Mas aí, quando eu estava fazendo o programa Leila Entrevista, quer dizer, eu escrevia uma ou outra coisa durante o curso de letras, aquela bobagem de pegar uma folha de papel e escrever um poema, né? Depois nunca mais escrevi. Meu negócio não é poesia, é prosa. Eu não sou uma grande leitora de poesia e não escrevo poesia. Mas, assim, escrever para valer, não. E aí, eu comecei a fazer palestras, assim, nas faculdades de jornalismo, por causa do programa Leila Entrevista, sempre alguém chamava. E os alunos sempre perguntavam pelos bastidores das entrevistas, que de fato eram mais interessantes do que as entrevistas. O que tinha de história de bastidores, as histórias são inacreditáveis. Até hoje eu conto, gente, que riqueza, né, disso que a gente viveu. Então aí veio a ideia de fazer um livro super despretensioso sobre os bastidores das entrevistas. Uma tiragem pequenininha. A Rejane, dona da Editora Autêntica, foi maravilhosa, topou a empreitada na hora. E a gente fez, o livro esgotou logo. E logo depois eu parei de fazer televisão. Eu fui para Araxá cuidar da minha mãe, larguei tudo. E a gente nem reeditou o livro, porque não tinha sentido mais, o programa não existia. Para mim, a minha carreira, com 200 aspas de candidata a escritora, tinha morrido ali. Mas aí eu comecei a fazer palestras sobre mulheres, identidade feminina, uma palestra muito irreverente, muito. E a editora Globo em São Paulo ficou sabendo dessa minha palestra e me propôs fazer um livro. Aí começou. Mas assim, eu nunca corri atrás, eu nunca sonhei com isso, e nesta encarnação eu não vou me considerar escritora nenhum dia. Nas minhas redes sociais, a agência de palestra colocou palestrante escritora, eu falei, tira isso, porque escritor, para mim, escritor é um outro departamento. Você trabalha com a linguagem de uma forma muito criativa, original, com frescor, com riqueza. Eu não faço isso, eu escrevo como uma jornalista, eu escrevo como eu falo, né? Então eu fico na maior alegria do mundo de ter 6 livros publicados. Um deles é um fenômeno, que é a Arte de Ser Leve, que vendeu mais de 100 mil exemplares, eu ainda não acredito. Mas assim, eu sempre falo, eu sou uma jornalista que publica livros. Escritora, quem sabe, como diz meu marido, na próxima encadernação. Você falou da arte de ser leve. A minha mãe, quando eu falei que eu ia fazer entrevista, conversar com você, né? Ela tá assim, nossa, eu li o livro dela e tal. E foi um livro que emprestaram para ela, porque Sim. tinham amado. A minha mãe também é professora. Ah, que E legal. lá na escola passaram ali, todo mundo leu o livro, porque amou e aí foi emprestando um para o outro. Então, realmente foi um sucesso Que esse bom. livro e todo mundo gosta mesmo, né? E É. como que você sente quando vê se, né, as pessoas chegando até você, falando assim, nossa, eu li seu livro, eu gostei muito, eu gostava muito do seu programa. Como que é esse sentimento, É assim? uma coisa assim, é tão gratificante que é até difícil explicar. Eu falo que Travou? diz, e é de Portugal. Peraí, Leila, que no meu travou aqui você. Ainda não. Eu não sei se o pessoal tá. Agora voltou. Oi, voltou? Tá ok? Tá me Voltou. ouvindo, Thaisa? Ok. Tô. Mas quando eu fazia o programa de TV, que eu amava, foram 10 anos entrevistando, né? Eu ficava na maior alegria do mundo quando as pessoas me paravam e falavam, adorei aquela entrevista de ontem. Eu tinha o maior prazer de procurar pessoas interessantes, né? Ficava louca para as pessoas gostarem dos entrevistados. Agora,
Então Uhum. era muito gratificante, mas com livro é mais, porque eu falo que um programa de TV ele tem vários pais e várias mães. O livro não, o livro é seu. O livro é você gera, você gesta, você acompanha, você faz o pré-natal, você faz tudo, né? Uhum. E então, assim, quando alguém chega e fala, seu livro mexeu muito comigo, seu livro está me ajudando muito, nossa, isso é, não dá nem para descrever a sensação, é a coisa mais gratificante do mundo. E tudo que eu falar para agradecer as pessoas por lerem os livros e dar esse retorno, tudo que eu falar é pouco. É, muito legal. Você citou o primeiro livro, né, que fala dos bastidores. Tem alguma história assim que foi super marcante que você pode contar pra gente agora? Dos bastidores, Sim. nossa, teve tanta coisa, Thaisa. Tem uma história que eu acho assim, pitoresca. Eu contei ela há pouco tempo numa live. Quem estiver ouvindo repetido, me desculpe. Mas assim, a gente fez uma série no interior de Minas. Nós ficamos viajando, acho que quase um mês, rodando a série Ó Minas, que eu amei fazer. E nós fomos para gravar com a última pessoa no noroeste de Minas, uma raizeira, porque eu peguei um poeta lavrador, uma pescadora do Rio São Francisco, uma bezedeira de Jequitinhonha, e tinha essa raizeira. E a gente viajou 400 e tantos quilômetros, era a última gravação, e muitos dias viajando, sem comer direito, aquela coisa, e eu estava passando mal de úlcera, eu cheguei lá dobrando de dor, mas eu estava assim. E aí eu falei, tô vindo para a entrevistada certa, que ela vai me dar as raízes dela agora e eu vou ficar boa. E nós chegamos lá, eu falei, dona fulana, que alegria estar aqui, mas pelo amor de Deus, antes de começar, me dá algum, algum remédio, porque eu tô chorando de dor de estômago aqui. Ela falou, já vou trazer, minha filha. Voltou com um copo d'água e um sorrisal. Eu falei, pronto, acabou. Que raizeira é essa que chega com um sorrisal para mim? Acabou que tinha sido uma indicação errada, ela tinha sido raizeira, mas já tinha deixado, tinha umas 3 raizinhas numa gaveta. E aí eu liguei para o meu chefe na Rede Minas e falei, ó, a raizeira acabou de me dar um sorrisal, o que que eu faço? Entra no carro e vem embora. Então, isso era todo tipo de coisa. Tinha um dia, por exemplo, que o entrevistado do dia, o programa ia ao ar nessa época às 6 da tarde. E a gente marcou a entrevista para gravar 4h30 da tarde. Em vez de chegar o entrevistado, chegou a filha dele. Ela falou: meu pai não pôde vir e me mandou no lugar dele. Aí o que que você chora? O que que você faz? Né? E isso é todo tipo de acontecimento. As histórias são muito boas. Sidney Sheldon, eu indo para a casa dele na Califórnia, tive uma crise de ciático, saí carregada do avião, acho que de tanto estresse, né? Rainha lá da Suécia, naquele palácio de 600 e tantos cômodos. Muita história, Thaisa, muita história. Eu agradeço todos os dias por ter tido a chance de viver isso tudo. Leila Entrevista foi de uma, de uma riqueza, sabe? E a equipe muito boa, os meninos que faziam o programa comigo, viraram sobrinhos, viraram amigos, viraram, né, assim, nossa, tem que agradecer o resto da vida por essa oportunidade. Uhum. É muito bom quando a equipe também vira praticamente uma família, É, né? Porque tá e a gente junto. batalhava junto, a gente sonhava junto, sabe? Que o programa não tinha dinheiro e a gente Uhum. sonhava. Eu lembro que um dia uma das meninas da produção, eu cismei que queria gravar uma série no México e não arrumava patrocínio, não arrumava. E faltava um dia para cancelar a passagem aérea e tudo, e ela chegou e falou: Leila, pelo amor de Deus, desiste dessa série. Eu falei com ela: você não vai me ensinar a desistir. Você tem a metade da minha idade, não me ensine a desistir essa altura da vida. Eu vou tentar te ensinar a sonhar mais um pouco. No dia seguinte, o patrocínio saiu e nós fomos embora para o México e gravamos uma série fantástica. Então, mas assim, ela era uma das que sonhavam junto comigo. É porque eu sonhava tão alto, eu vibrava Uhum. tanto com o programa, eu ficava tão feliz com aquilo, era uma paixão tão grande,
que eu sonhava demais, e eu via que a equipe, às vezes, já estava cansada, e eu falava, não, vamos desistir. Sidney Sheldon foi uma loucura, né? Sidney Sheldon, até hoje eu não sei como é que a gente conseguiu, mas assim, é não desistir. Parece coisa de discurso de autoajuda, né? Não desista dos seus sonhos, mas é por aí mesmo, é piegas, mas é por aí. É. O pessoal que está falando altas aventuras e você soube aproveitar essa experiência para se tornar autora É, e acreditar é importante. é isso mesmo, mas a Agora, gente tem que acreditar. Claro que, é, como diz o Cortella, meu querido Mário Sérgio Cortella, o sonho tem que ser factível. Ele tem que ser, você tem que sonhar com uma coisa que, ainda que difícil, seja possível. Porque a partir de um certo nível passa a ser delírio, né? Então você não pode ficar delirando. Mas assim, é sonhar esticando a corda. Fala, não, ainda dá para ir mais um pouquinho. Eu uhum. sempre fiz isso. E tem vontade de voltar com o programa ou com um programa parecido? Eu já tive, quando eu voltei de Araxá, já estava tudo encaminhado para voltar com o programa, mas aí tinha convite para fazer palestra, convite para escrever livro, e televisão é aquela coisa de todo dia, né? Uhum. E com a morte da minha mãe, eu fiquei querendo ir mais para Araxá, ficar mais perto dos meus irmãos, e fazendo televisão não tinha jeito. Então, eu renunciei à possibilidade de continuar com o programa. E agora pensei em fazer no YouTube, mas estava muito difícil. Você tem que. É uma série de coisas, porque eu queria fazer viajando, Uhum. fazer as entrevistas viajando, é tudo mais difícil, né? Mas essa possibilidade das lives, eu fiz uma série de 7 lives, depois parei, não quero fazer lives tão cedo. Só assim, igual eu estou agora como convidada, e assim, uma por mês, 2 por mês, mais do que isso não, que eu acho muito cansativo. Mas eu fiz uma série no meu Instagram, Vida, Modos de Usar, que foi o Leila Entrevista de novo, né? Foi como voltar ao Leila Entrevista. Eu amei, porque o que eu gosto é de entrevistar, eu não gosto de chamar atenção para mim. A palestra, você fica ali, né, com os holofotes. O que eu gosto é de tirar Uhum. coisas boas das outras pessoas, procurar gente interessante, fazer aquela pessoa falar coisas interessantes, Uhum. tirar histórias interessantes delas, né? Então, essa série que eu fiz no Instagram foi isso. Só que essa coisa da internet, de tecnologia, como dizia minha mãe, isso é muito custoso. Aí eu falei, quero não, agora não. Fiz 20 dias de detox digital, achei pouco. Mas é bom fazer um detox assim, de vez É, em quando. agora, conversar é muito bom, né? Dia 14, agora eu vou fazer uma live, quer dizer, ele me convidou, o Dr. Taki Cordaz, psiquiatra, que eu fiz nessa série, e ele me chamou para fazer no Instagram dele. Nós vamos falar só sobre Uhum. gentileza, respeito, civilidade, né? Então, interessante demais, porque o Dr. Tak é Uhum. uma cabeça, e ao mesmo tempo em que ele é um intelectual, uma pessoa de uma capacidade, ele é de uma simplicidade. Então, você poder conversar 1 hora com uma pessoa dessas é muito interessante, né? Eu acho que a conversa é uma coisa muito boa. E a entrevista, para mim, sempre foi uma conversa. Nunca é aquele ping-pong, nunca é o toma lá da cá, nunca é confrontar a pessoa. Quer dizer, não é meu perfil. Tem gente que faz entrevista mais dura, mais incisiva, né? Não é meu perfil. Eu gosto dessa conversa, dessa mineiridade. Eu já morei em tantos lugares, em tantas cidades, tantos países, mas a minha essência é absolutamente mineira, né? E mineiro gosta dessa conversa mais mansa, mais suave. Voltando um pouquinho na infância, você já falou que tinha um fogão a lenha que vocês escreviam recadinhos lá, né? É. Então, quando que começou isso? Foi Isso ideia de sua mãe? foi porque a mamãe dava aula no colégio e ela voltava às vezes com um pedacinho de giz no bolso da roupa, escrevia no quadro, ficava aquele pedaço de giz. Então ela começou a pôr alguma coisa no fogão,
Depois ela começou a comprar caixinha de giz, deixava caixinha de giz ali. E ali a gente deixava recado uns para os outros, pedindo para ela acordar, um pedindo a camisa que tinha emprestado para o outro. Era um WhatsApp mesmo, fogão a lenha vermelho, todo escrito. Eu lembro direitinho da assinatura dos meus irmãos, né? O Eliseu, que já morreu, que era o mais velho, lembro direitinho da letra E do nome dele, escrita com giz no fogão. E qual que foi o livro, assim, na infância ou adolescência que te marcou mais, assim, que você tinha costume de ler? Ai, eu lembro, teve aquela fase do meu pé de laranja lima, que todo adolescente lia. Teve Robson Crusoe, a gente fala, Robson Crusoe, que eu amei. Eu li aquele livro algumas vezes. Depois, Clarissa, do Érico Veríssimo, também eu gostei muito. Livros assim, mais da época de adolescente foram esses. Aí depois eu Uhum. descobri os livros adultos, né? Que eu sempre falo que o divisor de águas para mim foi o Essa de Queiroz. Quando eu li O Crime do Padre Amaro, eu acho que eu estava com 15 anos e aquilo mexeu demais com a minha cabeça. E a partir dali eu já fui pegando os autores mais para público adulto. E Uhum. nunca gostei muito de livro muito light, não. Eu não gosto de coisa assim muito lírica, muito. Eu gosto de livro mais cru, mais denso, né? E não é denso no sentido de difícil. Não, não é literatura cabeça, não é livro cabeça, não. Uhum. É no sentido assim de pegar o lado mais cru da vida, sabe? E amo livro Uhum. policial, é o meu vício. Se eu pudesse, eu só leria livros policiais. Tem algum, assim, que... O último que você leu? Algum para indicar para o pessoal? Olha, eu leio, Thaisa, eu leio quase só em inglês, porque no Brasil Nossa. tem poucas publicações ainda. A literatura policial ainda não é uma coisa forte no Brasil, né? Uhum. Então eu me acostumei, como eu leio isso há muitos anos, né? E eu tenho dois irmãos que também são viciados em livros policiais e também leem em inglês. Então a gente fez meio que um clube do livro policial na família. E a Faz gente uma pede pela troca. internet. Eu viajo muito também, quando eu volto eu trago. Mas a gente pede muito pela internet e vai passando uns para os outros, né? Mas eu gosto desde esses best-sellers, tipo Harlan Coben, que já tem muito no Brasil, né? Até agora esses autores da Escandinávia, lá Noruega, Dinamarca, Suécia, né? Tem muita gente boa, tem uma safra de autores bons agora da Escandinávia. E eu gosto muito assim da investigação, sabe? É a investigação policial que me fascina, é aquela coisa, né? Uhum. Eu não gosto de vida social, não gosto de sair de casa, faço um papelão porque eu recuso convite para encontrar as pessoas para sair todo dia, não gosto mesmo de sair, o pouco tempo que eu Eu tenho eu gosto de entendo. ficar, você entende? Você é das Aham. minhas. Eu Eu também rezo prefiro ficar em casa. eu rezo para ninguém me convidar para fazer nada, porque é muito ruim falar não, né? E então, assim, tomara que ninguém me convide, porque a coisa que eu mais gosto é de ficar quieta lendo. E aí, às vezes, eu sou obrigada a sair, que tem alguma coisa, e o livro está na metade, e eu fico pensando na investigação. Eu falo, está quase na hora do detetive tal chegar a esse ponto. Fico louca para chegar em casa para retomar a investigação. Eu até li um livro policial recentemente, acho que chama Não Faça Barulho. Hum, Acho que é autor mineiro. Eu não sei, eu sei que eles é. falam de Minas lá na. É um livro interessante também. Aham. Eu tenho que conhecer Mas melhor a literatura, os thrillers, né, os livros de suspense, tudo escritos no Brasil, porque eu peguei esse nicho aí da literatura policial escrita lá fora e me viciei nisso e conheço muito pouca coisa feita no Brasil, escrita no Brasil.
Uhum. Mas você acha que ainda precisa melhorar muito para chegar assim como é lá fora? Eu acho que a produção é muito acanhada ainda, sabe? E o Porque, incentivo à leitura, a escrever, oi, o como? incentivo a escrever ou a leitura também? Ah, você está falando, você não está falando dos livros policiais, está falando em geral. Geral também, né? Aham. É, porque o policial, o que eu acho é que não existe ainda uma tradição no Brasil. E tem muito essa coisa de ver o livro policial como uma subliteratura, que não é. Tem livros policiais Uhum. maravilhosos, maravilhosos. De pessoas. Eu vi em Nova York um debate do Michael Connelly com Lee Child, que são dois autores policiais, mas assim, é de dar show, ficar ouvindo aqueles dois ali. São dois intelectuais e que escrevem super bem, né? Mas é visto assim como se fosse uma literatura mais pobre, de maneira alguma. E muita gente fala que não gosta, mas é porque não leu. Quando você Uhum, não começa a ler o conheço, né? gênero policial, a Cristina, minha amiga de infância, que mora em São Paulo, ela estava passando uma fase meio complicada, foi para terapia, a terapeuta recomendou para ela ler livros policiais. Ela nunca tinha lido na vida, começou e viciou, graças a Deus. É mais uma para pôr livro na roda. E por É. quê? Porque tem aquela narrativa envolvente, sedutora, que te Uhum, prende, que te leva, e você acaba esquecendo de tudo, né? Então, assim, tem uma riqueza ali que eu acho que muita gente ainda não descobriu. E aí você vai, por exemplo, você entra na livraria em Nova York, ou você, na França, mesmo Portugal, onde eu fico muito, né, vou muito, você vê assim aquela quantidade de livro policial. Aqui você chega, os livros escritos no Brasil, só um pouquinho, e algumas traduções, né? Mas eu acho que uhum, na hora de traduzir, acabam traduzindo os que são bem comerciais. E aí fica de fora uma literatura uhum. interessantíssima que acaba não chegando aqui. Dá mó pena. É. A Mariana perguntou quanto tempo geralmente você usa para leitura? Você tem costume de ler todos os dias? Eu leio todos os dias, desde que eu me entendo por gente. Mas eu não sou aquela leitora aplicada, não. Eu já fui mais. Agora tem o problema da Netflix, né? A Netflix acaba com a gente, porque tem muita série policial na Netflix, eu já vi todas. Aham. E aí eu estou fazendo assim, eu leio, eu deito, eu durmo super tarde, eu vou dormir tipo 1 hora da madrugada. Então eu leio até umas 10h30 e depois eu vou mergulhar nas séries da Netflix ou da Amazon, né? E então não sou aquela leitora muito aplicada, não. E também eu acho que eu fui ficando cansada. Eu acho que para você ler, você tem que ler com prazer. E eu comecei com essa Uhum. vida de palestrante, de viajar demais, de conversar demais, de ficar muito tempo fora de casa. Então, quando você chega em casa, você está com tão pouca energia, o nível de energia tão baixo, né? Que às vezes você vai ler e não consegue. E eu tento ler livros que eu acho que vão me ajudar, que vão me ensinar, não tenho conseguido, não tenho conseguido. Agora, na quarentena, eu separei tanto de livro para ler, não li nada, nada do que eu pensava ler, nada. A cabeça não obedece. E tem os livros que me mandam para eu ler, as pessoas mandam com o maior carinho. Eu contei outro dia, eu estou com 42 livros esperando para ler, que as pessoas me mandam, querendo um retorno, e às vezes eu pego, leio uma página, leio duas, não sei o que eu estou lendo, volto. Com os próprios livros policiais está acontecendo isso. E eu acho que, claro, na quarentena, isso é uma coisa que é geral, está todo mundo angustiado, ansioso, a gente não está com cabeça para ler nada, para fazer nada do jeito que a gente Uhum. gostaria, né? E eu já vinha com isso antes da quarentena, eu estava com muita dificuldade para ler. Mas para mim não tem Na programa quarentena. igual, leitura para mim.
Eu acho que é o que eu sempre falo. Quem tem um bom livro do lado nunca vai se sentir sozinho. Se você está com o livro do lado e está se Uhum. sentindo sozinho, é porque você está com o livro errado. Procura que você vai achar um que te faça companhia. É verdade. Nessa quarentena, não leu, mas assistiu alguma série, aproveitou para descansar, ou trabalhou mais do que antes? Como é que foi? Não, estou produzindo muito pouco, Thaisa. É, assim como a imensa maioria das pessoas, não sei, a sensação que eu tenho é essa. Eu acho que está difícil para todo mundo produzir. Eu tentei começar um livro que a editora estava esperando, não consegui, não estou conseguindo escrever de jeito nenhum. Então, assim, o que eu queria fazer, eu não consegui, mas eu até gravei um vídeo sobre isso, falando que eu acho que a gente, nesse momento, a gente não pode se cobrar, né? É uma pausa que gera uma angústia muito grande, um desconforto muito grande, né? O medo, tantos medos junto, né? A gente já vive num país onde a gente é obrigado a conviver com medo todos os dias, né? E agora Uhum. vem esses medos da pandemia. Então, medo de perder a saúde, medo de perder a vida, medo das pessoas queridas perderem a vida, a saúde, o emprego, né? Tristeza pelos que estão sem emprego, sem ter como trabalhar, Uhum. sem ter como se manter, né? Tem um entorno de sofrimento muito grande e muito sofrimento dentro da gente também. Então, com um quadro como esse, eu acho que a gente não pode se cobrar desempenho de nenhuma espécie, né? Se você não der conta de Uhum. arrumar seu armário da cozinha, se entenda, se perdoe. Se você não der conta de começar um livro, mais ainda, né? O momento é um momento absolutamente estranho, desconfortável, para usar um eufemismo, e a gente tem que pegar mais leve com a gente mesmo e com os outros num momento como esse, eu acho. Quando começou, todo mundo falava, né? Aproveita para fazer um monte de curso, aprender um monte de coisa, ler os seus livros. Mas aí acaba que o pessoal fica com essa cobrança, assim, achando que ele tem que fazer tudo É, e é muito pior, né? exatamente, porque aí gera um processo de ansiedade, né? E aí a coisa entra num círculo vicioso e vai ficando pior. Eu queria fazer um curso online de francês, entrei, criei minha senha, não passou, não fiz nenhuma aula, fiz uma aula, queria começar a escrever meu próximo livro, nada. Paciência, né? Paciência. E você é tão jovem, Uhum. na sua idade, você E sobre o pensa, depois tem próximo? muito tempo pela frente. No meu caso, já não tem. O encolhimento do futuro é angustiante. Mas se eu pensar que eu tenho que fazer agora porque o futuro está pequeno, é pior ainda. Então, vamos pegar leve. Tem que pegar leve aos poucos, É, senão ninguém dá conta, né? é. E você falou do seu, né, de um projeto de livro, já tem nome, já tem algum estilo? Não, não. A gente. É o que eu falei com a minha editora. A gente estava entre duas possibilidades e eu falei com ela há alguns dias que é para ela arriscar as duas, porque nenhuma das duas está dentro de mim. Eu acho que você escreve um livro quando aquilo está dentro de você. Você tentar forçar, Uhum. né? Uma das possibilidades era fazer um livro sobre pausas, que é um tema que me interessa muito. Há muito tempo eu venho falando sobre a necessidade de pausas na vida, né? Que a nossa vida virou um contínuo, não tem intervalo, não tem Uhum. hora de respirar, né? Um E não respiro, tem né? respiro. E eu sou muito impressionada com isso. E a gente chegou a pensar, depois eu falei com ela, não, eu quero continuar falando sobre pausas, mas escrever um livro sobre isso, não. Então, por enquanto, não temos Uhum. nada. Só a vontade de escrever. No livro Que Ninguém Nos Ouça, você fala sobre continuar interessado, né? Porque é melhor você ser interessado do que ser interessante. É,
né? Ou ser curioso e querer aprender. Aham. Desse momento que você escreveu o livro, teve alguma coisa que você aprendeu e que se interessou mais? Eu estava tentando te ouvir e ler pergunta ao mesmo tempo para a gente poder responder as pessoas também. Não, Teve não alguma consegui. pergunta? Eu acho, eu sempre acho isso, Thaisa, que a nossa cultura fica falando, quer dizer, as coisas que a gente lê e as postagens, todas as pessoas tentando ser muito interessantes, né? E a gente gasta uma Uhum, energia tão grande tentando ser interessante, né? Tentando falar coisas interessantes, tentando parecer inteligente, tentando parecer jovem, né? Tentando parecer bem-sucedido. Tudo isso consome uma energia imensa, né? E eu acho que essa uhum, energia é muito mais bem empregada quando a gente se interessa pelas outras pessoas, se interessa pelo mundo, se interessa pelas coisas, né? Então, você está falando do livro Que Ninguém Nos Ouça. Como foi bom aprender com a Cris Guerra, porque a gente resolveu, a gente mal se conhecia, e a gente a gente participou do Festival Literário de Divinópolis, e no camarim a gente começou a conversar e rimos muito, descobrimos que tinha muita afinidade. E a Cris me ligou e falou: vamos fazer um livro junto, de troca de e-mail? Vamos embora. E aí você olha a Cris toda moderna, toda descolada, toda tatuada, muito mais nova do que eu. E daí você pode pensar, mas elas são tão diferentes, por isso que foi bom. uhum, Descobrir aquela pessoa tão diferente de mim, né? Inclusive, uhum. por outras coisas, por outras pessoas, né? Deixa eu ler aqui. A Bel Araújo falou: o amor que sinto agora, eu li e viajei para lugares. Ela falou que leu e viajou para lugares que você foi, pois descreve detalhadamente. Conseguiu escutar? Foi a Bel Araújo. Uhum, Porque eu fui a lugares que tinham alguma ligação com a minha mãe, fui para o Egito, porque o suposto pai dela veio do Egito, o provável pai, que a gente nunca vai saber se ele foi meu avô, se não foi. Fui à França visitar o túmulo da Amy Dely, que a mamãe gostava de ler os livros dela e eu acabei lendo também na adolescência. Fui ao México, porque eu morei no México, a minha mãe ia lá, adorava o México. Então teve todo esse deslocamento. Mas eu acho que as maiores viagens foram mesmo lá dentro, porque eu acho que eu andei uhum, tanto existencialmente que não ficou pedra sobre pedra. Eu acabei de escrever esse livro e eu vi que dali para frente nunca mais eu ia ser a mesma, minha vida não ia ser a mesma. E é interessante porque dá a impressão que foi uma catarse, então que eu ia ficar melhor depois, não. Eu fiquei mais triste. E isso já tem 2 anos, mais de 2 anos que eu lancei esse livro e a tristeza nunca mais saiu de dentro de mim. Então, acho que teve um deslocamento das placas tectônicas e eu não tenho esperança de que nada volte ao lugar, mas também não precisa. É uma tristeza com significado, e quando a tristeza tem significado, a gente dá conta dela. A Mariana perguntou: fale sobre o seu livro Proibido. Como foi que recebeu a notícia? Ah, pois é, isso é um programa que tem em São Paulo, deles levarem livros para os presos, levarem livros nas penitenciárias.
e passa pela Secretaria de Segurança e tudo, e o meu livro foi um dos livros selecionados, acho que para as presas, né? O Amor que Sinto Agora, que é um livro de cartas para minha mãe, tem muita essa coisa feminina, e tem umas passagens mais pesadas, que talvez, não sei se eles acharam que ia fazer sentido ali. E depois teve, eu não sei se foi um militar que começou a fazer o filtro aí desses livros, e tinha um lote de 12 livros que estava indo e ele proibiu o lote todo. E o meu livro acabou entrando no pacote. Aí deu na imprensa. E depois, engraçado que eu não corri atrás disso, eu não sou muito de correr atrás das coisas, e eu não sei se isso foi revertido, se o meu livro está indo para as penitenciárias em São Paulo, né? Uhum. Você imagina se um amor de mãe e filha, né, vai fazer mal para alguém? É, Cheguei de novo. Estão me agora tá ouvindo? bom. Deus Agora tá. conserve. Nós temos o quê? Mais 10 minutinhos, né, Thaís? Leila, só para te contar, enquanto a gente, nesse meio tempo aqui, minha mãe falou com ela, fala com ela, comigo, né? Fala com ela que eu ainda vou comprar o lençol de fio egípcio. Ah, que ótimo! Eu preciso, vou só Que trocar minha cama e vou ótimo! comprar. Adorei! Fala que eu estou mandando um beijo grande para ela, Thaisa. Pode deixar. Que ótimo! E a gente, eu não lembro onde que a gente tinha parado. Você estava falando do processo da Estava falando escrita. sobre o processo da escrita, que é muito rápido, muito pouco elaborado, muito jornalístico, só reforça o que eu já falei, que é uma jornalista escrevendo. Eu adoro ouvir as pessoas para escrever. Minha editora fica uma onça que ela fala: para de conversar com os outros, para de entrevistar. Ah, porque eu estava querendo conversar com fulano sobre esse pedaço aqui do livro. Para de conversar com os outros, né? Mas é a jornalista escrevendo, que eu gosto de ouvir as pessoas. E o que eu falei, preciso de silêncio. Deve ser por isso que o meu áudio acabou, né? Acabei ficando sem som. Não lembro o nome. Quem que lê os seus textos e passa, né? Fala se está aprovado. Quem que lê os textos? Eu mando tudo para minha editora, a Aida Veiga, que era da Globo, está comigo desde o primeiro livro, sem ser esse da Autêntica, né, do Leila Entrevista Bastidores, mas desde o livro das mulheres, ela era da Globo, depois ela passou para Planeta, me levou com ela, então eu mando tudo para ela. Mas às vezes, quando eu estou no comecinho, que eu estou muito insegura, eu mostro para uma amiga, mostro para o meu marido, mostro para o Diego, que é o dono da agência de palestras, que é um amigo querido que eu tenho. Já mandei para Marta Medeiros, já mandei para a Gualusa, mas assim, eu tenho pavor de incomodar as pessoas, sabe? Eu não gosto de mandar para a pessoa avaliar, porque você põe a pessoa na saia justa também, né? Depois a pessoa não gosta, o que ela vai te falar? Então, eu só tive coragem de mandar para a Marta, para a Gualusa, que a gente já tinha conversado muito, já tinha discutido o caminho do livro e tudo. Mas assim, eu mando só para pessoas muito íntimas, muito próximas mesmo, uma sobrinha, uma amiga querida, porque é muito constrangedor você mandar para uma pessoa que pode não gostar e vai ser obrigada a te falar que gostou, o que é ruim para você também. Porque às vezes você está com material que não é tão bom nas mãos, né? Então eu passo para os de casa. E para a Ida, minha editora, que não tem menor papa na língua. Fala na hora, isso aqui está triste demais, ninguém vai querer ler esse negócio dessa tristeza. É assim. Aí a gente tem a maior liberdade uma com a outra. A Leida perguntou: você consegue ler originais de autores para prefaciar? Eu não tenho tempo para fazer isso, é o que eu falei. Eu estou com 42 livros aqui que me mandaram. Uhum. E eu já fiz isso para
Às vezes a pessoa mandava, mas é uma coisa que eu prefiro não fazer, Thaís. É até uma oportunidade de eu falar isso. Eu acho que quem tem que fazer isso primeiro, ler os originais para sugerir um caminho. Hoje mesmo eu falei com uma pessoa que me pediu uma orientação, eu telefonei para ela e falei, olha, procura uma pessoa que dê uma consultoria editorial. Não é meu caso, né? E eu não tenho como ler o volume de coisas que me mandam, sabe? Porque é muita coisa, mas Ia ficar só você lendo. não imagina a quantidade. E então, assim, como que eu vou fazer de uma pessoa e deixar 30 sem fazer? Uhum. E o ano passado eu fiz alguns prefácios, sabe? E esse ano eu falei, eu vou maneirar, porque eu estou tentando escrever, estou tentando fazer um outro projeto aqui que não vem ao caso, e aí estou com esses 42 livros para ler e as pessoas cobram o retorno, né? Então, assim, eu não consigo. E eu acho que para você fazer o prefácio de um livro, é muito difícil quando o livro cai de paraquedas, sabe? Uhum. Porque é o que eu te falei, a Marta Medeiros fez a apresentação do meu livro, mas a gente é amiga, já tem alguns anos, a gente conversa de tudo, da vida, de tudo, tem uma intimidade, ela conhece meu jeito de escrever. Agora, se chegar aos originais e eu não sentir uma afinidade com aquele livro, como que eu vou fazer o preparo? Uhum. Né? É uma coisa complicada. Eu uma vez pedi o Zueni Ventura para ele fazer o prefácio do meu livro, ele me falou isso, assim, em outras palavras, e eu entendi perfeitamente. Uhum. Eu morro de medo da pessoa pensar que é um descaso. Não é. Mas, primeiro, eu não tenho como fazer todos os prefácios que me pedem. Porque todo dia, né? Tem Uhum. muita gente produzindo, muita gente escrevendo. Eu gostaria. E nem tem como ler todos os livros que chegam. Porque são muitos e eu estou com dificuldade para ler. Então, assim, é uma questão tão delicada, eu já falei disso na minha terapia algumas vezes, para você ver como que isso é uma questão difícil para mim. Eu queria fazer prefácio para todo mundo que pede, mas prefácio você tem que se identificar demais com o livro, para você fazer um prefácio verdadeiro. Já Como que fez eu de vou algum saber que policial? eu vou gostar daquele livro? Não, não. Não? Tem vontade de fazer um? Não sei, depende do livro, né? Depende do livro. E, por exemplo, poema, eu não entendo nada de poesia. Como que eu vou avaliar poemas de alguém? Crônica, eu escrevo pouquíssima crônica. Então, essa coisa de avaliar o material que a pessoa quer publicar, né? Eu acho que tem que ser uma pessoa que trabalha com escrita criativa, consultoria literária. Quando eu fui fazer as cartas para minha mãe, eu procurei uma pessoa lá em São Paulo, eu queria uma opinião isenta, porque eu já tinha pedidos de casa. Marquei 2 sessões com ele, com Flávio Cafiero, que é excelente. Mandei o material antes, ele leu, sentou comigo durante 2 sessões, falou, olha, aqui pode melhorar isso, aqui pode mudar isso. Então, foi uma coisa isenta. Eu acho que, às vezes, o que as pessoas precisam é desse tipo de orientação, Uhum. né? Porque se eu não gosto, como é que eu vou falar com a pessoa que eu não gostei? Agora, se é uma pessoa de fora, um profissional, é muito melhor para quem está escrevendo, né? Uhum. Para finalizar, a Leida mandou aqui também. Me lembro de você quando trabalhava como repórter e você fazia reportagem na rua. Agora está na minha livraria. Que alegria. Pois é, Leida, eu fiquei tão feliz porque eu aceitei o convite, a Thaisa me mandou a mensagem, eu não estou quase fazendo lives mais, mas quando eu vi que era uma livraria, achei tão bonitinho falar que era a livraria, a menor livraria de Belo Horizonte, eu falei, para essa eu vou fazer. E aí, de repente, entrei no Instagram e vejo a Leida. Leida, minha colega de jornalismo, só que ela é uma repórter premiada, é outro tipo de jornalismo. Meu jornalismo sempre foi muito light. Leida, uma alegria estar aqui fazendo uma live com sua livraria. Fiquei feliz demais e te mandei um recadinho no Instagram, acho que você não viu. E quando tudo passar, que é uma frase que a gente repete muito hoje, né? Quando É. tudo passar, eu vou tomar um cafezinho na sua livraria. Vai ser uma alegria para mim.
Eu também estava pensando, que eu também sou jornalista, formada em jornalismo, e trabalhei na TV na época de estágio. E na época eu cheguei a apresentar o programa de cultura e depois formei e nunca mais. Eu falei assim, Onde que você achei que trabalhou, Thaisa? eu trabalhei na TV universitária, do UniBH. Tá, olha E só. aí me formei, Hum. não trabalhei mais nisso e achei que eu nunca mais ia conversar com ninguém assim, fazer entrevista. E Agora aí você está comecei a. entrevistando. Pois é, mas olha como é que as coisas são, né? Tá Acontecem assim, vendo? de É o que eu estou te surpresas. falando, essas lives são uma forma de entrevistar, né? É o que eu fiz com meus Uhum, convidados, é o que você está fazendo comigo. É uma é, conversa e ao mesmo tempo é uma entrevista, né? Então tá aí seu lado de jornalista, pois em é. prática. Então, Leila, muito obrigada. A Eu que gente ficou muito grato agradeço. por você ter aceitado esse convite. Fico muito feliz de iniciar, né, a primeira live com você. E espero, né, a sua Obrigada. visita lá na livraria também. Vou lá lá na livraria, né, que você está em casa, É, tomar café com as duas jornalistas, Thaisa e Leida. Um beijo, muito obrigada e beijo para todos vocês que nos acompanharam aqui, com som, sem som, no fim deu certo. muito Beijo para obrigada, todo Leila. mundo. Obrigada a Beijo. vocês. Fiquem Tchau. bem. Tchau.